Imagine a seguinte cena. Você está trabalhando no computador, sua criança derruba comida no chão, diz que quer fazer xixi, depois faz cocô, você tem que dar banho nela e de repente você desiste de trabalhar, decide que vai trabalhar só quando a criança dormir e a criança dorme. E quando você finalmente acha que vai conseguir trabalhar com foco, a soneca passa assim, voando. E aí acabou a soneca e você não fez as milhares de coisas que você tinha para fazer naquele dia. Você acabou de exausta e completamente desorientada, porque tudo naquele dia saiu do planejado. O que eu queria dizer para você é que sim, é importante trabalhar quando a criança está dormindo, mas tão importante quanto isso é saber distribuir as suas demandas de acordo com as possibilidades de trabalho que você tem naquele momento. Olá, eu me chamo Camila e eu acredito que compartilhar trajetórias pode mudar o caminho de quem vem trilhando a sua própria história. No vídeo de hoje eu queria compartilhar uma dúvida que eu tive lá no início e que eu sofri muito para aprender, que era como eu iria organizar as minhas atividades ao longo do dia trabalhando com a criança pequena em casa e sem rede de apoio. Inicialmente eu pensei que eu só conseguiria trabalhar quando a minha criança estivesse dormindo, mas como as sonecas foram diminuindo, eu precisava trabalhar quando ela estava acordada. E aí eu desenvolvi aquelas estratégias que eu já apresentei nos outros vídeos. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar aqui no encarte para você ver. E também montei a rotina, que foi essencial para encaixar essas estratégias dentro desse formato, né, para conseguir trabalhar de casa. Também vou deixar aqui nos cards do outro lado, caso você ainda não tenha visto esse vídeo. Mas acontece que eu percebi que isso aí também não seria o suficiente. Eu precisava organizar as minhas demandas de acordo com as atividades que eu conseguiria desenvolver naquele dia, distribuindo elas não só por complexidade, mas também pelo momento em que eu iria desenvolver essa atividade. Então é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu anotei algumas coisas aqui e a primeira coisa que eu queria falar era sobre os erros que eu cometi no início. Então, o primeiro erro é aquele erro clássico que eu acho que toda mãe comete, que é tentar fazer as coisas no momento errado. Então, o que é isso, né? Tentar fazer uma coisa que precisava de muita concentração no momento que a criança estava acordada, me solicitando. Então, às vezes eu tinha uma planilha para preencher, tinha uma planilha para analisar. Simplesmente não dava para fazer fazer essa atividade enquanto a minha criança estava acordada, porque ela poderia solicitar de mim, eu iria perder a concentração, eu iria esquecer onde é que eu estava, teria que voltar depois de algum tipo de interrupção para essa demanda. Então acabava que ia e voltava, eu não conseguia finalizar nada e continuava tentando fazer aquela demanda e as coisas não fluíam. Então eu comecei a entender que tem atividades que realmente eu precisaria ou fazê-las à noite, depois que minha criança fosse dormir, ou fazer ela enquanto a minha criança estivesse na soneca durante o dia, porque com ela acordada simplesmente não dava certo. Outro erro que eu também me acabava cometendo muito, né, e em decorrência desse primeiro, era me frustrar. Então, quando eu não conseguia fazer aquela demanda que eu queria fazer naquela hora que eu queria fazer, eu ficava muito frustrada, ficava desestimulada, achava que não ia dar conta, que eu não ia conseguir. Já começava a imaginar na minha cabeça as mil desculpas que eu teria que dar, porque provavelmente eu iria atrasar aquela entrega, porque eu não ia conseguir resolver ela a tempo. E aí aquilo, além de não me ajudar, porque eu acabava não conseguindo desenvolver as coisas da forma como eu queria, eu ainda acabava ficando me culpando, achava que eu não era disciplinado o suficiente, que eu não estava fazendo o suficiente, que às vezes eu precisava fazer outras coisas para poder tentar distrair a minha criança para conseguir desenvolver aquelas demandas que eu tinha no horário que eu queria. E isso aí virava uma bola de neve que acabava não resolvendo nada e me colocando lá embaixo. Outra, é, Outro erro era justamente esse, né, de achar que era culpa da minha disciplina. Ah, se eu tivesse, assim, da disciplina e da circunstância, porque eu pensava, se eu tivesse rede de apoio, se ela tivesse uma babá, se ela ficasse na escola o dia todo, e o se, o se, o se, o se, o se, esse se, além de me paralisar, não me ajudava, né? Então eu fazia muito isso. E outra coisa era achar que os problemas estavam só nas estratégias que eu tinha desenvolvido, né? Em vez de perguntar o como fazer aquilo, era o porquê eu estava fazendo aquilo. Então, eu estava trabalhando em casa porque eu queria ficar mais perto da minha filha, queria dar mais atenção a ela e queria cuidar mais dela. Então, no momento em que ela estivesse acordada, eu deveria focar em algumas coisas e quando ela estivesse dormindo, deveria focar em outras. Que aí eu iria conseguir mais ou menos equilibrar todos os pratos. E aí o que me fez mudar de pensamento foi justamente entender que nem todas as demandas exigiam a mesma quantidade de energia.
Então, tinha demandas que eu precisava ter uma maior concentração e tinha demandas que eu conseguia fazer ali de forma interruptível, né? Então, ela estando ali comigo, eu conseguiria continuar fazendo apesar disso. E aí, é porque eu estou olhando para cá, porque eu anotei aqui no celular, né? Então, eu comecei a organizar as minhas demandas de acordo com o grau de concentração que eu precisava ter. E eu não fazia isso de forma, assim, muito estruturada, perdendo muito tempo pensando nisso. Era uma coisa que eu fui tentando fazer de forma muito natural. Então, eu comecei a pensar quais eram as demandas de baixa concentração, média concentração e alta concentração. Então, assim, as demandas da menos complexa para a mais complexa. Então, o que é que eu comecei a fazer? Enquanto ela estava acordada, eu ia respondendo alguma mensagem, eu ia organizando a agenda daquele dia. Geralmente eu já tentava deixar a agenda toda organizada, mas às vezes tinham alguns imprevistos, né? E eu precisava reorganizar aquela agenda. Então eu já ia reorganizando a agenda a minha agenda e a agenda também do time que eu ajudava a coordenar. Eu já ia participando de reuniões, aquelas reuniões que eram mais leves, aquelas reuniões que eu estava participando, mas não estava apresentando. Então, tudo isso eu ia fazendo enquanto ela estava acordada, porque eu sabia que era ok, né? Que eu conseguia fazer isso de forma satisfatória. Revisar algum tipo de material, que foram as leituras que eu falei em voz alta, que eu acabava fazendo, né? Então, quando eu ia revisar algum material, eu lia em voz alta, porque me ajudava a me concentrar. Desculpa. Ajudava a me concentrar e, ao mesmo tempo, ela também ia se distraindo com aquela historinha que eu ia contando. É, então, todo tipo de atividade que era interrompível, eu fazia. Então, por exemplo, atividades mais administrativas, solicitações de orçamento, que eu conseguia fazer por e-mail ou mesmo pelo celular, pelo WhatsApp. Eu já ia fazendo essas coisas enquanto elas estivessem acordadas, porque isso já diminuía algumas demandas. E à medida que eu ia colocando lá o cheque, né, marcando que eu tinha conseguido fazer aquilo, isso já me dava um pouco mais de tranquilidade, porque eu sabia que naquele dia, apesar da correria, eu já tinha dado vazões a algumas coisas. E aí entra a parte do maior aprendizado que eu tive, né? Então, eu entendi que não dava para controlar as minhas filhas. Não tinha como determinar qual horário que ela ia fazer xixi, qual horário que ela ia fazer cocô, assim, que ela precisava tomar um banho. Não tinha como controlar isso, mas eu poderia controlar as atividades que eu iria realizar em cada momento do meu dia, ou tentar realizar, caso eu começasse e não conseguisse finalizar. Então, enquanto elas estavam acordadas, eu fazia essas atividades que, para mim, eram atividades que eu conseguia desenvolver enquanto elas estivessem acordadas. E aí, depois disso, vinham as atividades que eu preferencialmente deixava para fazer durante a soneca. Então, a primeira delas eram as reuniões onde eu precisava apresentar. Então, as reuniões que eu precisava conduzir, quando eu ia agendar, eu pedia, se fosse possível, para que a reunião acontecesse no horário da soneca. Eu colocava um horário aproximado, né? Então, eu tentava apresentar essas reuniões, enquanto elas participar dessas reuniões em que eu estaria apresentando, enquanto elas estivessem na soneca, porque aí não teria nenhuma interrupção, não teria nenhuma criança. Se a soneca acabasse antes da reunião finalizar, eu fechava a câmera um pouquinho, pegava ela, trazia, pedia desculpa, mas falava que eu estava em home office, que a criança estava ali comigo, e normalmente as pessoas aceitavam bem, né? Assim, entendiam a situação e o contexto. E aí, para continuar na reunião, eu já colocava o lanche, porque enquanto ela ia comendo, né? Estava ali comendo, ocupado, já ia chegando nos finalmente da reunião. Então era uma coisa que eu tentava fazer prioritariamente quando ela estava dormindo, mas se fosse necessário fazia com ela acordada também. Apresentação também, já falei, né? Apresentação de reuniões, mas escrever e analisar relatórios. Quando eu precisava só revisar, e aí eu fazia aquela leitura em voz alta, até funcionava, mas se eu precisasse analisar ou escrever, aí eu realmente precisava que ela estivesse dormindo, porque era uma coisa que precisava de muita concentração, que as interrupções iam acabar me atrapalhando. Então, eu preferia fazer durante o período da soneca. Preencher e analisar planilhas também. Sempre que tinha número, eu deixava para as sonecas ou para a parte da noite, porque por mais que eu estivesse um pouco mais cansada na parte da noite, era mais fácil analisar e chegar a uma conclusão certa com a criança dormindo do que com ela acordada. Então também deixava isso para esses momentos, né? Decisões importantes. Então sempre que tem alguma decisão muito importante que eu tenho que levar em consideração muitas variáveis, por exemplo, a gente fazia uma coisa chamada remanejamento, que é redistribuir um orçamento em outros itens. Então eu deixava para fazer isso enquanto elas estivessem dormindo. Tarefas que exigiam criatividade também.
Então, além das análises e tudo, a gente precisava montar algumas apresentações para clientes, a gente precisava fazer algumas gravações em alguns momentos de apresentações. Então, essas coisas mais criativas eu deixava para fazer preferencialmente quando elas estivessem na soneca. E eram basicamente essas atividades, né? Assim, que eu tentava fazer sempre quando elas estivessem com a soneca. Mas é claro que era o ideal, né? Então, o real nem sempre era o que acontecia, mas idealmente eu tentava fazer isso. E depois que eu comecei a distribuir dessa forma, eu percebi que, além de eu ficar menos ansiosa com a situação, eu também conseguia desenvolver melhor, e à medida que eu ia conseguindo fazer as metas, né, fazer as atividades, isso ia me empolgando para seguir fazendo mais, e ao mesmo tempo tendo tranquilidade para parar e fazer os intervalos necessários. Porque às vezes, se a gente parar para pensar, uma pessoa que trabalha CLT 8 horas por dia, ela não fica as 8 horas integralmente trabalhando, ela interage com os colegas, ela vai ao banheiro, ela vai tomar uma água, ela vai ajudar alguém em alguma coisa específica que não é a demanda que ela está fazendo. Então, eu acho que essas interrupções que os nossos filhos vão promovendo, né, vão acabando fazendo durante o dia, seria como essas interrupções dos colegas, aquele momento do cafezinho, eu considero que seriam equivalentes. E uma coisa também que era muito interessante, além de dividir essas estratégias de acordo com os momentos de elas estarem acordadas ou dormindo, era destrinchar essas atividades. Porque às vezes eu tinha um relatório para escrever, por exemplo, um relatório para analisar. E isso parecia uma coisa muito grande. Então, quando eu sentava no computador para fazer, eu tentava fazer o máximo de coisa possível. E esse máximo de coisa, às vezes, era pouco, né? Ou eu achava que era pouco, ou aquele tamanho de demanda acabava me paralisando. Então, o que eu comecei a fazer também foi a destrinchar em atividades menores. Então, se eu tinha um relatório para escrever, naquele dia eu ia escrever o item 1 do relatório. Naquele dia eu ia analisar a aba 2 daquela planilha. Porque uma coisa é você ter uma planilha inteira para analisar, e outra coisa é você saber que naquele momento você precisa analisar uma aba daquela planilha. Porque isso aí reduz a sua atenção, faz com que você consiga até, né, começar aquela atividade com mais empolgação, porque em tese ela é uma demanda menor do que analisar uma tabela inteira. E isso me ajudava também a distribuir as atividades ao longo dos dias. Então, vamos supor que eu tivesse um relatório que eu tivesse que fazer em 15 dias. Então, eu começava a trabalhar no dia 1, porque eu sabia que iriam ter interrupções. Então, se eu dividisse aquele relatório, que eu tinha um prazo de 15 dias, e a cada um dia eu fosse fazendo um pouquinho dele, eu teria muito mais chances de terminar ele no 10º dia, no 11º dia, para ter até tempo de revisar aquele documento, do que se eu deixasse ou tentasse fazer tudo num dia só ou em 2 dias. Isso ia me gerar muito mais ansiedade, muito mais preocupação e provavelmente muito menos rendimento, até porque eu estava fazendo com uma criança em casa. Quando as minhas filhas começaram, no caso a minha mais velha começou a ir para a escolinha durante 4 horas, aí eu usava esses momentos das 4 horas que ela estava na escolinha como se fosse uma soneca. Então eu também focava naquele momento as demandas que eu tinha que eram mais importantes, né, que eu precisava ter mais concentração para realizar. Além disso, o que eu comecei a fazer foi, na noite anterior, assim, era coisa rápida. Eu tô fazendo na noite anterior, parece que é muita coisa, né? Mas não era de forma bem estratégica, bem rápida. Então, se naquele dia eu consegui fazer as demandas do dia e eu não precisei trabalhar, assim, né, especificamente em alguma coisa de forma mais demorada, o que eu fazia na noite anterior era pegar ali 20 minutinhos, depois que eu colocava elas para dormir, que a gente colocava elas para dormir, eu pegava ali 20 minutinhos e ia vendo o que é que eu conseguia adiantar no dia seguinte, no sentido de demandas que não dependiam de mim. Então, por exemplo, no dia seguinte eu precisaria solicitar orçamentos. Então, já deixavam as mensagens prontas, já deixavam os e-mails prontos, já deixavam, eu digo assim, os e-mails, porque geralmente você consegue agendar um e-mail. No caso das mensagens que eu mandava pelo WhatsApp, por exemplo, eu não conseguia agendar, mas eu já deixava por escrito, em uma conversa comigo mesma, todas as mensagens que eu precisaria mandar no dia anterior, no dia seguinte, né? No dia seguinte, eu já deixava todas as mensagens prontas, porque no início da manhã, enquanto às vezes eu estava no passeio com elas, eu já ia encaminhando, eu só fazia encaminhar as mensagens. Porque eu já deixava as mensagens encaminhadas, quando eu chegava, que eu iria, né, continuar ali com elas, na rotina e tudo, quando eu começava a trabalhar, normalmente eu já tinha as respostas daquelas demandas, né, daquelas mensagens que eu tinha mandado. Então isso já me ajudava, porque eu já começava o dia com alguns encaminhamentos dados, e aí quando eu recebia o retorno, eu continuava fazendo o fluxo de trabalho. Então isso me ajudava muito também fazer essa distribuição das atividades, né, destrinchar essas atividades, dividir elas em atividades menores
e fazer a organização no dia anterior. Caso não desse certo, também não tinha problema, eu acordava um pouco mais cedo, tentava fazer essa preparação. Se não deu certo acordar mais cedo, porque a criança acordou muitas vezes durante a noite, também não tinha problema, eu fazia ao longo do dia, quando ela estivesse acordada, que era coisa que eu conseguia fazer também bastante no celular, que é trabalhar enquanto elas estivessem acordadas. Então, eu ia me adaptando à situação, mas sempre tentando, de forma mínima, organizar esse imprevisto dentro de algo previsto, que eram as estratégias, que era a rotina, que era essa distribuição das minhas atividades, porque tudo isso me fazia ficar um pouco mais calma, né? Ficar um pouco mais calma, ficar um pouco mais relaxada, diminuía muito essa tensão que a gente fica de querer fazer as coisas de forma muito imediata, de forma muito alvoroçada, até como a gente fala aqui no Nordeste. Então, foram coisas que me ajudaram bastante e por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. E eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se ele lhe ajudou, considere se inscrever no canal, caso você seja novo. Curta, comenta, compartilha também esse vídeo com outras mães que possam estar precisando imaginar como é que elas vão conseguir se organizar quando retornarem da licença maternidade. E eu espero que esse vídeo lhe inspire. Eu sempre falo em inspiração, porque eu acho que às vezes a gente pegar um ponto da vida de alguém, tentar transpor na nossa vida como se fosse uma verdade absoluta, pode nos trazer muita frustração. Então, acho que é importante a gente se inspirar, ver quais são as possibilidades, ver como outras pessoas fazem e analisando, né, ponderando aquilo que faz mais sentido para a gente ou não. No próximo vídeo, eu vou mostrar outra decisão que fez total diferença. Como eu passei a organizar a minha casa para que ela nos ajudasse na dinâmica do dia, com as crianças e com o trabalho, em vez de competir com ela. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!